Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos iniciar mais um estudo bíblico intitulado ao tema Crentes de doutrina, mas que não serão arrebatados. Portanto, nós hoje vamos falar sobre os crentes de doutrina. Crentes que dizem que são de sã doutrina, mas que não vão ser arrebatados. Amém? Portanto, é o tema desta live. Crentes de doutrina. Obviamente que a imagem aí é apenas meramente ilustrativa. Amém? Não é de crentes de doutrina. Isto é uma exemplificação. Estes três crentes aqui são de doutrina, aparentemente. Mas a essência só Deus conhece. Então, nós não estamos a julgar os irmãos. Isto é apenas ilustrativo. Quem querer diga glória. Crentes de doutrina, mas que não serão arrebatados. Agora nós hoje vamos estudar sobre quais são os crentes que dizem que são de doutrina. Por isso é que eu meti doutrina entre aspas. Obviamente que se fossem mesmo de doutrina, seriam arrebatados, se estivessem de acordo com a sã doutrina. Amém? Vamos então iniciar aqui. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui. Crentes de doutrina, mas que não serão arrebatados. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesta hora, meu Pai, aleluia, que perdoas todos os meus erros, falhas, transgressões, prevaricações, playa séria, que tu venhas, meu Pai, a derramar a tua glória de uma forma santa, a tua santidade, meu Pai, a tua pureza, meu Pai, recai, venhas a romper as cadeias do inferno, meu Pai, abrir as mentes daqueles que vão ouvir esta mensagem. Amém? Amém? Pastor Luís, porquê é que os crentes de doutrina não vão ser arrebatados? Amém? Por vários motivos. Amém? Primeiramente, porque tem crente que diz que é de doutrina. Não é? Crente de doutrina, mas que, em primeiro lugar, que não conhece verdadeiramente o que é a sã doutrina. Ou seja, tem um conceito errado acerca da sã doutrina. Amém? Glória a Deus, quem querer diga glória. Então, porquê é que os crentes, que dizem ser de sã doutrina, porque eu pensei que eu meti entre aspas, não vão ser arrebatados? A maioria dos que dizem que são de sã doutrina não vai ser arrebatado. Amém? Porque não conhecem verdadeiramente o que significa a sã doutrina. Eles têm um conceito errado acerca do que é a sã doutrina. Amém? Glória a Deus, quem querer diga glória. Amém? Está aqui uma passagem muito maravilhosa que diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, ou seja, para os teimosos, e para os ímpios e pecadores, para os impuros e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os homicidas, para os devassos, ou seja, os fornicários, glória a Deus, vem do grego pornos, homem que prostitui o seu corpo ao luxúrio de outro, por pagamento, prostituto, homem que se entrega a relação ilícita, fornicário. Portanto, nem os fornicários, nem os sodomitas, são os homoafetivos passivos, nem, aliás, os ativos, nem os roubadores de homens. Aqui é apenas exemplos de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Roubadores de homens seriam raptores ou sequestradores, que andam no mundo do crime. Aleluia! Portanto, para os mentirosos, para os perjuros, aqueles que dizem o falso juramento, eu juro que vi, eu juro que isto aconteceu assim, e jura, bate a pé juntos e depois é mentira, é um juramento falso. Não direis falso testemunho contra o teu próximo. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Portanto, esta expressão aqui, sã doutrina. Sã vem do grego, vem do grego
Ugiaino. Ugiaino, que significa estar são. Estar bem, estar com saúde, literalmente. Mas, no sentido espiritual, que é o que nos interessa, glória a Deus, ser aqui incorruptível. Ou seja, verdadeiro em doutrina. Estar na verdade e não na mentira. Então, o que é essa doutrina? É uma doutrina verdadeira. É uma doutrina isenta de contaminação ou erro. Não é? Diz aqui, metaforicamente, de cristãos cujas opiniões estão livres de qualquer contaminação ou erro. Amém? Então, o que é essa doutrina? Será que essa doutrina se resume só a vestes? Se resume só ao corpo físico de uma pessoa, ao calçado? Será que ser crente sem doutrina é só não usar roupa apertada, mas usar roupa folgada? Só não usar roupa curta, mas usar roupa longa? Não usar roupa transparente, mas opaca? Não usar roupa lascada, cavada, rachada, mas compacta? É só isso? Só se resume a roupa? Será que a sã doutrina só se resume a não usar pintura, joia e maquiagem, mas estar com a beleza natural que Deus nos deu pela sua criação por nascimento? Não é? Será que a sã doutrina se resume só a não usar piercing e tatuagem, não fazer marcas satânicas no nosso corpo? Será que a sã doutrina se resume só a não usar salto alto nem de plataforma se é uma mulher, mas usar um salto raso? Ou melhor, ainda melhor sem salto, ou um salto baixinho? É só isso a sã doutrina? Para outros, a sã doutrina se resume só a não ter televisão em casa. Eu não tenho televisão em casa, meu irmão. Não é? Para outros se resume não usar short, não usar calção, não usar bermuda, não andar com camisola, não é? De regata, camisola de alças, não andar de calção e sem camisa na rua nem em casa. Meu irmão, tudo isso eu pratico. Mas não se resume só a isso, meu irmão. A sã doutrina vai além disso. Amém? A sã doutrina vai além disso. A sã doutrina não se resume só à santificação do corpo físico, não é? Dos adornos no corpo. O que adorna o corpo de uma mulher cristã não é o brilho das joias nem o colorido das pinturas, mas o brilho do Espírito Santo e o colorido da salvação. Mas a sã doutrina não se resume só a isso. Amém? Então, um crente que tem um conceito errado de sã doutrina, ele vai perder a salvação. E eu já te vou provar muito rapidamente. Glória a Deus. Amém? Se tu tiveres um conceito errado, o que é sã doutrina? Sã doutrina inclui a santificação do corpo? Sim. Inclui a mulher não pintar nem cortar o cabelo? Sim. Inclui a mulher não usar salto alto nem de plataforma? Sim. Inclui não usar mini-saia? Inclui o varão não andar de shortinho, de calção, de bermuda e sem camisa? Sim. Mas não se resume a isso. Inclui o cristão não ter televisão em casa? Sim. Saia. Não assistir programação mundana na internet, coisas imorais, sensuais? Sim. Alabando glória para semenere. Mas não se resume a isso. Para muitos a sã doutrina é apenas isso. Inclui o cristão não participar, não praticar desporto de competição como futebol de 11, ou handebol, voleibol, basquetebol, rica massa maia, não é? Não praticar desporto de competição. Sim, inclui, mas não se resume a isso e outras coisas mais. Inclui o cristão não jogar videogames, não é? Sim, inclui. Aleluia, não terás dentro da tua congregação aquele que deita sorte pelo cordel, não é? Inclui, mas a sã doutrina ela vai além da santidade do corpo, não é? E de alguns modos de vida mundanos, ela é bem mais abrangente. O que é a sã doutrina? É um ensino da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, não é? A sã doutrina inclui todos os ensinos da palavra de Deus. Por exemplo, olha aí, glória a Deus, quem crê diga glória, diga aleluia. Amém? Glória a Deus, amém? Olha aí. Amém, meus amados? A sã doutrina, ela inclui toda a Bíblia ensinada
glória a Deus, entendida, não é? Neste caso aprendida e colocada em prática. A sã doutrina não é apenas uma teoria, meu irmão. A sã doutrina é algo, é uma palavra viva na tua vida. É algo que tu aprendeste e que agora vives e também ensinas a terceiros. É todo o ensino das Escrituras. Amém? Então a sã doutrina ensina, não é? Inclui a doutrina da criação. Tu saberes que tens um Deus Criador que é bendito eternamente. Saber que tu não vieste de um macaco, aleluia, nem de uma ameba, não é? Que, aleluia, não é? Inclui tu saberes que nunca houve evolução das espécies. Porque segundo a teoria de evolução, todas as espécies evoluíram de um ancestral comum, neste caso uma ameba. E segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, o homem evoluiu de um primata extinto, de um tipo de macaco que se extinguiu. Então nós somos descendentes não de Deus, não viemos de Deus, mas do macaco. Não é? Segundo a teoria da evolução, não é? Porque depois um padre chamado Lemaitre, não é? Um padre católico, inventou a teoria do Big Bang. Que o universo não foi criado por Deus, pelo poder da sua palavra em 6 dias literais conseguiu, mas o universo surgiu, não é? Por um acaso, ou seja, muito tempo, não é? O tempo, os tais bilhões de anos que eles necessitam para que a evolução ocorresse, mais o acaso, aleluia, ou seja, qual é a fórmula de evolução? O nada, algo mais pequeno do que um ponto numa linha, do que um ponto final numa linha, não é? Algo infinitesimal, não é? Não é? Glória a Deus, Ripalamassurican Talamaia, Rebana explodiu, não é? Ao longo de bilhões de anos explodiu, há bilhões de anos atrás explodiu e deu origem a tudo. Então o nada, por um acaso, calhou, podia não ter calhado, não é? Explodiu e deu origem a tudo. Isto é a forma da teoria da evolução. Então, mas a criação diz que Deus criou o mundo. É? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia! Remanagashaya! No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Glória a Deus! Literais pelo poder da sua palavra. Amém? Um ser inteligente e superior criou todas as coisas que nós vemos. Quem crê diga glória em 6 dias consecutivos. Então, a sã doutrina inclui a doutrina da criação, inclui a doutrina de uma criação perfeita do pecado. Não é? Que o pecado gera a morte espiritual e o pecado separa o homem de Deus e que toda a gente é pecadora. Inclui a doutrina da salvação. Glória a Deus, que é chamada soteriologia. A doutrina do pecado é a martiologia. Glória a Deus, o que é o pecado? É a transgressão da lei, desobedecer à lei de Deus. O que é soteriologia? Salvação exclusiva em Cristo. Inclui várias, não é, disciplinas teológicas. Glória a Deus, quem crê diga glória. Inclui a doutrina de quem é Deus. Não é? Será que Deus é um Deus pessoal ou é um Deus distante? É um Deus pessoal. Segundo os deístas, Deus, não é como um relojoeiro que deu corda ao relógio e se afastou para bem longe. Não é? Como se fosse um Deus distante no deísmo. Mas no teísmo nós queremos que Deus é um Deus pessoal e que interfere com a sua criação, interage com as criaturas que Ele criou. Então tu tens de saber quem é Deus. Tu tens de saber quem é Jesus. Foi apenas um homem? Não é? Aleluia, Ri Managasurikaya, ou era Deus? Ele era Deus, irmão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Evangelho do Pai cheio de verdade. Então ele é Emmanuel, ele é Deus connosco. Então muita gente não tem a noção nem do que é a doutrina de Cristo. Quem é Cristo? Foi apenas Deus. E nunca se fez homem, não. O Verbo se fez carne. Então ele é 100% Deus e 100% homem. Ou plenamente Deus e plenamente homem. Glória, uniu numa só pessoa as duas naturezas. A natureza humana, perfeita, sem pecado, e a natureza divina, pré-existente com o Pai. Então, a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É uma força ativa, né? Uma força ativa, como dizem os testemunhas de Jeová? Ou é Deus? Ele é Deus. Porque na Ananias, né? Pedro disse para Ananias, tu não mentiste aos homens, mas a Deus. O que é que te fez como tu mentiste ao Espírito Santo? O que é que Satanás encheu o teu coração, ou seja, a tua alma, para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E o Espírito Santo também é uma pessoa, porque só outra pessoa te pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a maioria dos cristãos acham que a doutrina se resume à roupa. E ao corpo também inclui, porque isso é uma parte da doutrina da santificação.
Mas mesmo a santificação, ela não é só do corpo, mas é também da alma e do espírito. Então, por as pessoas não entenderem o que é que adianta tu teres doutrina no corpo, porque os mormons, meu irmão, têm doutrina no corpo. Só que para os mormons, aleluia, para os mormons, não é? A doutrina deles é uma doutrina complicada, meu irmão. Olha aí. É? Tu vais dizer que os mormons vestem mal? Que eles pelas roupas vão para o inferno? Que as mulheres mormons, algumas nem pintam o cabelo nem cortam? Que estas mulheres vão para o inferno pela roupa? Não, mas vão para o inferno por causa do conceito que eles têm de Cristo. Né? Por causa do conceito que eles têm de Deus. Eles acham que são pequenos deuses caminhando sobre a face da terra e após a morte se tornarão deuses. Literalmente em mundos paralelos. E que a pessoa que está viva tem que se batizar em favor do que morreu para que ele se torne uma divindade. Mas a Bíblia diz: não tereis outros deuses diante de mim. Então, por causa da doutrina, daquilo que eles acreditam que é o Cristo do mormonismo não é o verdadeiro Cristo do cristianismo. Então muita gente olha só para a roupa, olha só para a veste, olha só para o cabelo, né? E esquece o essencial, meu irmão. Então, aleluia, também inclui a santidade do corpo, as vestes, o cabelo, o calçado, mas não é apenas isso. Então muitos vão perder a salvação porque não entendem o que é essa doutrina. Têm um conceito errado, acham que a doutrina se resume só a vestes. Então, já lá managachai cabelo e ao corpo, ao calçado e já está. E não ter televisão em casa e já está, e pouco mais. Já lá, e também inclui isso, mas não é apenas isso. Porque senão os mormons iriam todos para o céu. Agora vamos ter aqui Ellen White. Os antigos adventistas tinham doutrina e ainda há alguns, nos dias atuais, mantêm a mesma doutrina. Eu pergunto, olha lá como é que os adventistas, olha lá como é que vestiam. Roupa folgada, longa. Não usava pintura, joia e maquiagem. Ellen White pregava contra a pintura, joia e maquiagem. Era a profetisa. Né? Escreveu vários livros. Era a profetisa dos adventistas. Não usava pintura, não usava joia, não usava maquiagem. Né? Não usava roupa escandalosa. Pregava contra o mundanismo. Só isso já estava no céu. Então muita gente entende o conceito errado de doutrina. Muitos testemunhas de Jeová atualmente também andam na doutrina, também vestem bem. Ou vocês vão dizer que estes testemunhas de Jeová vão para o inferno pelas roupas? Muitos vestem até bem até demais. Glória a Deus. Então muita gente está sendo enganada, iludida pelas seitas. E outros são crentes, dizem que são de doutrina, mas que não entenderam ainda que a doutrina inclui tudo. A doutrina do homem. Glória a Deus, quem quer dizer antropologia. Porque vem de antropos, do homem. Quem é o homem? O homem, aleluia, é um ser criado por Deus. O homem é pecador por natureza e precisa de ter um encontro com Deus, aceitar a Jesus Cristo, se arrepender dos pecados. Então, meu irmão, a doutrina é mais ampla do que só roupas. Eu podia meter aqui N. Por exemplo, Tabernáculo da Fé. É uma igreja unicista, mas é uma seita. É o Tabernáculo da Fé, meu irmão. Se os irmãos for ver as roupas dos irmãos, entre aspas, das irmãs, o irmão diz, não, poucas igrejas vestem tão bem quanto eles. Também não usa pintura, já é maquiagem, não corta, não pinta o cabelo, não mete piercing, não mete tatuagem. Só que no Tabernáculo da Fé, a Trindade é uma doutrina de demónios. Para o Tabernáculo da Fé, eles batizam só em nome de Jesus. Né? Dizem que não é válido o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme nos mandou o próprio Messias, o Mestre. Né? Para o Tabernáculo da Fé, né? Eles idolatram William Marion Branham. William Marion Branham é considerado, né, o que ele escreveu à própria palavra de Deus, à Bíblia. Ele era o último profeta, o Elias, que havia de vir, só que ele morreu e a igreja não foi arrebatada. Era o profeta da última hora, da igreja da última hora, mas morreu e a igreja não foi arrebatada. Então são falsos. Segundo o Tabernáculo da Fé, o pecado original, né? O pecado original, olha aí, na própria placa da igreja tem a foto dele com um halo na cabeça. Né? Em cima da tribuna tem esta foto e ajoelham-se diante do homem. Então
fazem idolatria. O que é que adianta ter santidade na roupa e no corpo, no cabelo, no calçado e crer em heresias de perdição, doutrinas de demónio? Então, um conceito errado de doutrina vai-te levar para o inferno. Amém? Vamos aqui a mais. Muitos não conhecem o que é a sã doutrina. Amém? Outros, glória a Deus, quem queria diga glória, Ripalabaia, Sharamanagassurikai. Segundo, vamos ter aqui outros. Pregam, mas não vivem em santidade e na sã doutrina. Amém? Neste tópico aqui, meu irmão, nós podemos incluir os fariseus. Amém? Os fariseus, vamos aqui a Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Olha aí. Todas as coisas... Olha aí. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, matetes do grego, alunos, aprendizes, seguidores, imitadores, dizendo, na cadeira de Moshe, na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e os fariseus. Todas estas coisas, depois que vos disserem que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então quem prega o Evangelho, mas não vive o Evangelho, não vai ser salvo. Quem prega a santidade, mas não vive em santidade, não vai ser salvo, mas vai ser condenado. Quem prega a sã doutrina, a santificação e a sã doutrina, mas não vive, vai ser condenado. Não é? Glória a Deus, quem crê diga glória, ripalamas. Então temos aqui já alguns itens, porque é que a maioria dos cristãos que dizem que são de doutrina não vão ser arrebatados. Amém? Crentes de doutrina, mas que não vão ser arrebatados. Porque para eles, em primeiro item, a doutrina só se resume a roupa, não é mais nada. Então pode ter a língua comprida. Não é? A saia da irmã é comprida até ao pé e deve ser longa. Sim, a saia deve ser longa. Mas a língua, porque foram dadas a cada um lá no céu compridas vestes brancas. Está lá em Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11. Não é? E Jesus disse, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Se lá no céu é vestes longas, na terra também deve ser vestes longas. É bíblico. Só que a língua da irmãzinha, de santidade e de sã doutrina, é tão longa quanto a veste. Anai, camando, rogondo, logondo, logo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então tem muitas servas que usam este tipo de vestimenta que é excelente. Roupa longa, cobrindo até o pé. Glória a Deus, é excelente. Mas a língua acompanha. Amém. Então, meu irmão, oh, ramanta lá, massaia, rouba lá. Então, muita gente, aleluia. E aqui vamos aqui ao terceiro item. Terceiro, santos por fora, sujos, imundos por dentro. Olha aí, glória a Deus. Olha aí. Olha aí, olha o que é que Jesus disse. Condutores cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança.
Ou seja, tem cristão que por fora é santo, mas por dentro está cheio de rapina, intemperança, está cheio de cobiça, está cheio de roubo, está cheio, alguns, de inimizade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então a santificação começa por dentro, a sã doutrina começa por dentro e depois reflete-se por fora. Por isso é que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente pareceis formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então é complicado. Então muita gente de sã doutrina não vai ser salvo. Eles dizem que são de sã doutrina, não é? Mas é só nas roupas. Porque são só santos por fora, mas imundos por dentro. Então há vários itens. Ei, Ramá, Samaia, glória a Deus, Ramanaga, Xéria. Amém? Eu já meti ali aquele que vive, ele que prega não vive. Agora em quarto vamos ter aquele que vive na doutrina, mas omite-a para os outros. Amém? É aquele que vive a doutrina, mas não prega para os outros. Ele vive em sã doutrina, mas não prega, não anuncia a sã doutrina. E o que é que diz a Bíblia? Glória a Deus. Não omitas. Jeremias 26:2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dizei a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não omitas nenhuma palavra. Amém? Então, o que é que acontece? O indivíduo vive na doutrina, mas na igreja dele as pessoas estão tudo bagunçado e ele não prega a doutrina para os outros. Deixa andar cada um como quer. Se a mulher quer andar seminua ou nua, vai andar nua. Seminua, se o homem quer andar seminua ou não vai andar. Se quiserem viver amasiados, amigados, porque isso também faz parte da doutrina, não é rua, também deixa viver. E tomar a Santa Ceia para a própria condenação, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, quando a Bíblia fala que só há um casamento e só a morte física pode separar um casal, não o adultério. O adultério pode manchar uma relação, mas não há nada, não é? Que a reconciliação, que o amor de Deus não purifique quando a pessoa se arrepende de todo o pecado. Aliás, de todo o coração, Deus também te perdoa de todo o pecado. Então, meu irmão, glória a Deus. Então, é o tipo de gente que, de líderes, de pastor, pregador, de irmãos em Cristo, que deixam andar os outros irmãos de qualquer maneira, não os ajudam, não lhes ensinam o que é sã doutrina. Então, eles vivem a doutrina, mas não pregam para os outros. Então vão ser condenados também ao inferno, ao lago de fogo. Glória a Deus. Sharamanaya, Suriandalamaya. Amém. Agora aqui em quinto lugar, qual é o tipo de cristão que vai para o inferno por causa da sua santa doutrina, que não é santa de coisa nenhuma? Aleluia. Rimanaya, Suri, canta lamasteria na lamaya. Aleluia. Sharamanagai, Suri, canta lamasteria na lamaya. Ruvalamanaga, Shuri, canta lamaya. Amém. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Glória a Deus. Aqui, em quinto lugar, vamos ter aqui. Glória a Deus. Fazem idolatria. Amém? Fazem idolatria à placa da sua igreja e ao seu líder, ao fundador da igreja, ao missionário, à missionária, ao apóstolo, não é? Ao obreiro que fundou a igreja. Então, quem faz idolatria? Tem muita gente, irmão, que diz que é de sã doutrina. Amém? Tem muita gente que diz que é crente de sã doutrina, que é, né? Sã doutrina da senda antiga. Glória a Deus, quem crê diga glória. Tem muita gente que está em igreja
que a igreja até é uma igrejinha até boa, até prega santidade corporal, sã doutrina e toda a doutrina da Bíblia, prega. Uma igreja até boa, só que a pessoa faz uma idolatria, diz, a minha igreja é a única que tem doutrina. A minha igreja é a única verdadeira, é a única onde Deus opera. A minha igreja, não é, aleluia, é a igreja revelada por Deus, que Deus revelou. Então Deus só te revelou a tua, mais nenhuma foi revelada. Mas na Escritura está escrito o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, tu és Pedro, sobre esta pedra edifiquei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A única igreja revelada nas Escrituras é o corpo de Cristo, é os salvos, que é o conjunto de cristãos de todas as denominações. Deus, quando vier buscar a igreja, não vem buscar uma placa de igreja, só o conjunto de membros de uma igreja. E nós vemos, irmão, não é? Tem vários irmãos aí que dizem que são de sã doutrina e dizem a minha igreja é a igreja revelada por Deus, é a igreja dos últimos dias, é a igreja dos últimos tempos, é a igreja da última hora, é a igreja que Deus levantou para fazer, que faz a diferença no Brasil, no mundo. Então, meu irmão, isso aí, esses líderes aí, meu irmão, irão para o inferno de cabeça para baixo, sem medo de errar, junto com todos os que os seguem. Outros estão idolatrando líderes de igrejas de doutrina, né, dizendo, ninguém prega como o meu pastor, é o que prega melhor, é o maior, é a pessoa que faz mais boas obras, o que tem mais amor pelas almas, o que é mais santo, é o mais usado por Deus. Então, a idolatria, pregadores de sã doutrina, não é? Irá levar muita gente para o inferno, a pastores, a líderes, não é? Muita gente idolatra. Tem gente que já morreu, mas ainda depois de morto é idolatrado, como é quase um papa, é um papa da sã doutrina, né? Tem vários papas aí da sã doutrina, gente que já morreu, que é de outras gerações. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingen já partiram, mas muita gente idolatra eles. Irmãos, eram homens como tu, eram homens santos e eram homens dedicados, sim, foram usados por Deus, sim. Mas não é para ser idolatrados. Outros idolatram o missionário Davi Miranda, também que já partiu, que era de uma igreja também boa de doutrina. Igreja Pentecostal. Outros idolatram outros, Luís Francescone da CCB. Você tem cuidado, meu irmão, com a idolatria. Então, muita gente irá para o inferno porque faz idolatria e diz que a tua igreja é a única revelada. Ou é a igreja revelada. A tua igreja não é a igreja revelada. Se ela foi revelada, é uma das igrejas reveladas. Agora, se ela é a igreja revelada, então eu tenho que sair da minha, toda a gente tem que sair das suas igrejas, sair dos seus países, sair dos seus estados, das suas cidades e tudo congregar na tua igrejinha, porque a tua é a única revelada. Então, mas o único, não é? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. O único é Jesus, o qual se entregou a si mesmo por muitos para que a seu tempo desse testemunho. Então, o único que nos salva é Cristo. O único que nos salva não é a placa de igreja, nem é o pastor, por muito usado que seja, por muito santificado que seja no seu viver, não é? Aleluia, ou usado nos dons. Então a idolatria vai levar os crentes de doutrina para o inferno, não é? Porque eles estão pregando, muitos estão pregando, não estão pregando, por exemplo, muitos são da Assembleia de Deus, mas dentro da Assembleia não estão pregando o Evangelho de Jesus Cristo, estão pregando Daniel Berg e Gunnar Wingre. Outros estão na CCB e estão pregando Luís Francesco, outros estão na Igreja de Deus Amor e estão pregando Davi Miranda. Não é? É um exemplo. Estão pregando os líderes, não estão apegados de tal maneira aos líderes. Aleluia, tem que cortar esse laço. A pessoa já partiu. Não é? Não é? Esperemos que estejam todos na glória. Mas já se foram. Não é? Em vez de pregarem a Jesus, estão pregando os seus líderes. Então irão perder a salvação por causa disso. Então, quinto, fazem idolatria. A placa da sua igreja é o seu líder. Amém? Vamos aqui a mais. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Amém? Vamos aqui a mais um item. Sexto. Fazem contendas e promovem rebeliões e divisões nas igrejas. Tem crente, irmão, que é crente encrenqueiro, meu irmão. É crente fofoqueiro, fuxiqueiro, intrigueiro, contendeiro. Não é? Aleluia. Anda, caia, massa, vai, aramanagai. A Bíblia diz o quê? Fazei tudo sem murmurações e contendas. Filipenses 2,14.
Aleluia. Aleluia. As contendas de palavras só servem para a aprovação dos seus ouvintes. Aleluia. Então tem crente, irmão, que acha que porque ele vive em santidade, não é? Que já é melhor que os outros, e a gente já lá vai a isso, é soberbo. Glória a Deus, quem crê diga glória. Aleluia, porque é usado nos dons, não é? Já pode sair do ministério e abrir um outro sem que Deus o mandou fazer, e saem da igreja em contenda falando mal, não é? Falando mal do anterior ministério, falando mal do seu anterior pastor, falando mal de todo mundo, não é? Saem, não é? Falando bem de si mesmos, abrindo uma nova igreja, dizendo falando bem da sua nova dominação e convidando o povo, sai de lá e vem para cá. Quando se esquecem que o primeiro divisor foi Lucifer, lá no céu, são filhos de Lucifer, crente de doutrina, vai para o inferno com as suas vestes longas, vai, por isso, sai da tua igreja, Deus a dizer, olha, sai da tua igreja porque a tua igreja já se corrompeu, a minha é a única que não se corrompeu, a minha é a única verdadeira, a única que tem santidade, a única que prega a sã doutrina, é a única revelada, é a igreja revelada por Deus, sai de lá e vem para a igreja revelada por Deus para os últimos dias, sai da tua dominação e vem para aqui. Então, esses indivíduos estão promovendo o quê? Rebelião, que é como pecado de feitiçaria, os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. É muito forte esta palavra. Estão promovendo rebelião, divisão, racha dentro da igreja. Amém? Glória a Deus, mandando o povo sair de uma igreja para ir para outra, convidando o povo, sai de lá e vem para cá, e vestem maravilhosamente, na roupa e no corpo, estão em santidade, mas com toda essa sã doutrina deles, entre aspas, porque a sã doutrina é no todo, não é só por fora, também por dentro, irão para o inferno. Glória a Deus. Amém? Outros realmente vivem na sã doutrina, vivem na sã doutrina do corpo, corporal, mas se gloriam da sua aparência. Amém? Olha aí, crente que vive na sã doutrina corporal, em santidade corporal, mas se gloria. Olha lá como é que eu visto e tal. Olha lá como é que eu sou. Chega-te para lá porque eu sou mais santo do que tu. Não é? Isaías 65 dizem, não é? Olha lá, estes Deus abomina. Diz aqui, que dizem, fica onde estás, não te chegues a mim, porque eu sou mais santo do que tu. Estes são como fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim, pagarei no seu seio. As vossas iniquidades juntamente com as iniquidades dos vossos pais. Então, repara. Não é? Querendo que se gloria, olha como é que eu visto, aleluia. Olha como é que eu ando, não é? Mas eu jejuei, ficam-se a gloriar. Mas eu estou em jejum até agora, pá. Eu estou em jejum até agora. Olha lá, olha o jejum que eu estou a fazer no monte. Olha a campanha no monte. Não é? A Bíblia diz, Arai, Samaia, quando der esmola, quando dou esmola, filho, olha o que é que eu estou a fazer. Estou dando uma esmola a um ceguinho, a um pobrezinho, estou dando uma cesta básica. O que a tua mão direita faz, a esquerda é para esquecer. E quando der esmola, não faças soar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Aleluia. Aleluia, porque a verdade já receberam o seu galardão, receberam um galardão aos homens, mas perdem um galardão divino. Então, meu irmão, muita gente faz boas obras, muita gente anda em santidade corporal, mas para se mostrar aos outros como uma forma de exibicionismo, de vanglória, soberba. Anda, caia, lamai, samaia. Não é? De que se gloria, pois, o homem, gloria-se cada um. Não é? Não é? Anda, caia, mas, samaia. Aleluia. Se alguém se gloriar, glorie-se em Deus, não de si mesmo. Paulo não se gloriava de si mesmo. Aqueles que falam de si mesmo buscam a sua própria glória. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus aprova. Cada roupa que eles vestem, olha lá a roupa tão bonita como eu estou. Cada sermão que pregam bonito, que são usados nos dons, olha lá como é que eu fui usado, olha lá como é que eu preguei. Então essa vanglória, meu irmão, do crente de sã doutrina nas vestes e no corpo, irá levá-lo para o inferno. É soberba, a soberba Deus abate. Mas exalta o humilde, Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde dá graça. Essa vanglória, essa vaidade, não é? Quando a doutrina vira uma vaidade na vida do cristão, ele é vaidoso, mas ele esquece de onde é que ele veio do lamaçal do pecado.
né? Hoje ela tem uma saia longa até ao pé, mas ontem, anteontem, lá no passado, há uns anos atrás, andava de mini saia. Hoje ela é bem casada uma só vez, mas no passado se deitou com mais de 500 ou 600 homens, era prostituta. Se esquece do lamaçal onde veio. Hoje não fuma, não bebe, não joga, mas no passado fazia tudo isso 30 por uma linha. Anda cá, era um assaltante, era um bandido, era um marginal, era um toxicodependente. Anda cá, lá. Então é complicado, meu irmão. Gente que se gloria de si mesmo não vai ser arrebatada, meu irmão. Aleluia! 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 Se alguém se gloria-se no Senhor, gloria-te em Deus. Dá glória a Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus mudou a minha maneira de vestir, a minha maneira de andar, a minha maneira de olhar, de falar. Amém? Então estes também não serão arrebatados. Crentes de sã doutrina que se gloriam na aparência. Glória a Deus. Ripalabaia. Rovalabacantara. Agora seguindo aqui aqui o 7, vamos aqui para o 7. Amém? Sétimo. Crentes que julgam segundo a aparência. Amém? Glória a Deus. Quem crê diga glória. Olha o que é que Jesus disse. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então eles praticam um juízo temerário. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vós julgares, vos vão julgar a vós. Aleluia. Porque reparas que tu no cisto está no olho do teu irmão, não vês a trave está no teu olho. Então, eles julgam mal e não bem. Julgam segundo a carne e não segundo o Espírito. Vós julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo. Então são crentes que vivem apontando, para os outros. Entra alguém na igreja de mini-saia, não tem nem discernimento para saber que aquela pessoa nem aceitou Jesus. Já manda a mulher para o inferno, de cabeça para baixo. E ela é uma prostituta, ela está ali para ouvir o Evangelho. Está ali para ouvir a pregação do Evangelho e tu já estás dizendo se ela não meter uma saia, vai para o inferno, como é que ela vai aceitar Jesus? Então julgam segundo a aparência, não pedem discernimento, revelação a Deus. Há tempo e modo. Uma pessoa que não tem a mente de Cristo não vai aceitar a doutrina de santidade corporal. Não vai jamais aceitar doutrina, falar sobre vestes ou sobre pinturas. Não vai aceitar. Primeiro tem que se falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e sobre a condição do homem, que toda a gente é pecador. Para que ele se venha a arrepender dos pecados e aceitar a Cristo, para depois ter a mente de Cristo. Aí sim vai-se doutrinar. Há o tempo de falar e o tempo de estar calado. E há o modo de falar. A falta de sabedoria, no juízo temerário e precipitado, vai levar esses crentes para o inferno. Julgam todo o mundo. Não têm discernimento nenhum. Ripalamaia. Xalabassubenekebihamanagaia. Crente doutrina, mas que não vai ser arrebatado. Aleluia. É muito forte esta palavra. Aleluia. Julgam segundo a aparência. Ramanagashud Kovaramanai. Olha aí. 10 ou 8. 8. Glória a Deus. Sharamana Surikanta Lamastéria. Ripalabalabalaia, oriandalabaia. Olha aí. 8. Não têm misericórdia, mas matam as almas. Amém? Amém? Não têm misericórdia. Compaixão. Mas matam as almas. Crente que não... A Bíblia diz qualquer que não ama o seu irmão é homicida. Quando chega alguém na igreja, aquele irmão senta ali, mas eu sento aqui ao lado. Olha, ele vai naquela rua, mas eu não digo nem a paz do Senhor. Não quero nem ver a cara daquele irmão, daquela irmã. Aleluia, que me fez isto, me está a dever dinheiro. Guardam um rancor. Aramanagaia, Ramanagashuri, Condolo. Alamassa, Maia. Não amam. Desejam mal, oram ao contrário, matam as almas. Desejam mal, são crentes rancorosos. Feiticeiros, oram ao contrário, oram para que o seu inimigo se exploda, se morra, se destrua. Ricantaramaia. Não têm misericórdia, não perdoam, matam as almas, aleluia. Guardam rancor e inimizade. Olha aí. Olha o que é que diz aqui.
Qualquer que odeie ao seu irmão é homicida. E vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Não é? Faz acepção de pessoas. É crente que faz acepção de pessoas. Não é? Às vezes o irmão pode estar ali, até meio mundano. Glória a Deus, mas ele maltrata o irmão. Não tem amor. Uma coisa é tu ensinares no culto de ensino, um aconselhamento, a verdadeira doutrina, ou numa palavra profética, ou algo que Deus te revela. Estás a ser usado para escolher outra coisa. É tu excluires o irmão. Não é? Como o irmão não está no nível de doutrina que tu estás, ou de santidade, ou de entendimento, ou de comunhão com Deus, tu já excluis o irmão, ignoras o irmão, desprezas o irmão, maltratas o irmão, mandas o irmão logo para o inferno de cabeça para baixo. Não tens sabedoria para levantar o irmão que está caído e ajudá-lo a fortalecer, para ele se santificar, verdadeiramente vendo o teu bom exemplo e o teu amor pela alma. Não tem amor pelas almas. Aleluia. Então, não tem misericórdia nem compaixão, mas matam as almas, são crentes homicidas. Não tem nem amor pelo seu irmão em Cristo. Faz acepção de pessoas. Não vão ser salvos. Amém? É o oitavo tipo de cristão de sã doutrina que não vai ser salvo. Agora vamos aqui ao nono. Nono. Bem, nono tipo. Seguem as fábulas. Amém? Vamos aqui, olha aí. Exemplo de fábulas. Kenzo e Robert Tatsushi. Amém? A Bíblia diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra insta a tempo e fora de tempo, redargos, repreendes e exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não se suportarão a sã doutrina, mas tendo que mexer os seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não é? Então, vão para o YouTube ver testemunhos falsos. Testemunhos robóticos, a maioria deles são falsos, cheios de heresias ali. Sobre uma capa de santidade e sã doutrina, tem heresias ali de perdição, doutrinas de demónios, coisas erradas ali, coisas de feitiçaria ali misturado, de poder mágico ali. Então, seguem as fábulas como este testemunho inventado do Kenzo Atsushi. Aleluia, alamanaganduri andalabai, rabadutora andalabaia, alabassamaya. Aleluia, inventado no ano 2016. Então, seguem as fábulas. E por último, irmão, crentes de doutrina que irão para o inferno. Seguem os falsos profetas. Amém? Décimo e por último lugar. Amém? Né? Aleluia, aleluia. Só ler aqui uma porção de 2 Pedro rapidamente, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio ou comércio com palavras fingidas, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sua sentença e a sua perdição não dormita. Então, aleluia, por último, irmão, são crentes que seguem os falsos profetas, como por exemplo o autoproclamado pastor Júlio César dos Santos. Este falso profeta aqui da seita dos angelical, que ele chama de igreja, santidade e arrependimento, ou melhor, insanidade e fingimento, que dá ordens ao anjo Gabriel, a toda a hora tem o anjo Gabriel, que manda o anjo Gabriel arrancar a alma das pessoas e levar para o inferno para levar uma sova dos demónios. Ele alega ter o dom inexistente do arrebatamento. Então seguem os falsos profetas como este e vários outros que eu poderia aqui citar, o tempo não permite, até a Nadir, seguem a Nadir. A Nadir, que viu Iemanjá, seguidora de Iemanjá, mulher vestida de oceano vinda da lua cheia. Então, seguem os falsos profetas, é um tipo de cristão que não será arrebatado, cristão de sã doutrina. Então, crente de doutrina que não serão arrebatados. Até aqui falou o Senhor
Se tu te encontras numa destas situações, te arrepende, pede perdão e entra para a verdadeira doutrina, santifica, pede a Deus discernimento e vigor para pregares o verdadeiro Evangelho. Até que o Senhor falou de Deus em Cristo vos abençoe.